Este é o terceiro ano em que ficam vagas por preencher no concurso para as especialidades médicas. 1 em cada 5 vagas ficou vazia. Os jovens médicos dizem estar muito preocupados com o futuro da profissão. Diogo Silva, Pediatria, Hospital Distrital da Figueira da Foz. Ana Catarina Pastilha, médica interna na USF Mondego. Rui Pancas, Medicina Interna, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Inês Taborda, Pediatria, Hospital Pediátrico de Coimbra. Francisco Miguel Rodrigues, interno de Neuroradiologia no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Foi nesta faculdade que todos se prepararam para a carreira médica, tal como o Laurindo, que optou pelo Hospital de Santa Maria para fazer a especialidade. Temos em conta as condições do internato, não é? Como é que o serviço funciona, se está com recursos humanos suficientes para formar bem os internos, porque são 5 anos que vão nos definir enquanto futuros especialistas e o que nós não queremos é ter 5 anos com uma má formação num mau hospital. Sinto que, de certa forma, o facto de também ser um ambiente em que há menos pessoas permite dirigir a formação de uma forma mais individual e sinto que nos é dada também autonomia numa fase mais inicial do nosso percurso. Diogo escolheu um hospital mais pequeno à procura de uma formação de maior proximidade, longe da pressão intensa que vivem os médicos nos hospitais mais sobrecarregados do país. Como é que nós conseguimos exercer uma medicina de qualidade, centrada no doente, competente e com o mínimo de erros possível, se nós não estamos bem psicologicamente? Como é que podemos cuidar do outro se não cuidamos de nós? Muitos colegas meus colocam de parte do Santa Maria, é mesmo isso, é a carga de trabalho horária, em termos de saúde física e mental, às vezes é o que põe aqui em causa a escolha do Santa Maria como uma primeira opção. Ninguém consegue ter muita vontade de ir para esses hospitais porque também tem esse receio, não só por si, como pelos próprios doentes, perante toda a situação que está de sobrecarga do serviço de urgência. Acho que é um bocadinho mais por aí. Rui é um dos que não fugiu da especialidade mais indesejada. Ficaram em branco quase metade das vagas de medicina interna. Dizem sempre, pronto, olha, boa sorte, que corra tudo bem. Assusta sempre, mas a realidade é que eu também sempre tentei ajudar na resolução dos problemas e não como parte dos problemas. Infelizmente é uma especialidade muito trabalhosa, com urgências muito difíceis e muito pesadas e também acho que é isso que faz as pessoas fugirem um bocadinho dessa especialidade. As urgências, digamos que estão a contribuir para a não escolha da medicina interna e para a própria estabilização da medicina interna como especialidade. Eu quase que poderei dizer que, a manter-se como está, a urgência está a destruir a medicina interna. Especialista em medicina interna há mais de 30 anos, recorda uma especialidade que já foi muito atrativa e de que agora fogem os jovens médicos. Eles continuam a estar muito comprometidos com a sua profissão e sabem que a sua profissão não é um emprego, é uma dedicação. Agora, é verdade que essa evolução também lhe trouxe a noção que eles têm que ter mais vida para além da medicina. Portanto, a dedicação, podemos dizer, a uma atividade que é muito exaustiva, hoje tem que ser ponderada. Uma ponderação que começa na passagem pelos bancos da universidade, quando os jovens se começam a perceber que a profissão está a perder o brilho de outros tempos. As pessoas hoje estão, de facto, desiludidas, de alguma forma, com aquilo que lhes é oferecido, com aquilo que com as expectativas que têm. Há cada vez mais uma desmotivação desde muito cedo quando se deparam com a nossa realidade, com o cansaço dos médicos, a quantidade de trabalho que eles têm e principalmente em especialidades tão importantes como a medicina interna, a medicina geral e familiar. Apesar da falta de médicos de família, a especialidade ficou com 165 vagas por preencher. Eu sempre tive um certo gosto por poder estar mais próximo das pessoas, por poder fazer pequenas diferenças na vida das pessoas, mas às vezes
lá está, quando nós nos deparamos com a realidade, muitas vezes esta vontade de fazer mais pelas pessoas não é vista e muitas vezes não somos valorizados. Há grande carga das horas extra e do trabalho além médico, ou seja, da parte mais burocrática dentro da própria medicina geral e familiar, e há muitos colegas que vão repetir o exame para conseguir depois entrar numa área melhor. Isso acontece. Francisco lembra que a repetição de exame é algo que acontece sempre e que não chega para explicar o recorde alcançado este ano de mais de 400 vagas que ficaram sem qualquer candidato. Em 2022 saíram cerca de 150 colegas recém-médicos ou médicos já do nosso país para o estrangeiro. Já especialistas também, ou seja, isto mostra que isto de facto vai acontecer e vai cada vez mais acontecer. Não se pode repetir que temos falta de médicos em Portugal. Não temos. Agora poderiam ter entrado mais 400 e tal médicos. Poderiam ter entrado mais 400 e muitos médicos no Serviço Nacional de Saúde. Eles preferem outras opções. Tomaram mesmo essa decisão de não escolher porque estão a preparar-se para ir para outro país. Pronto, aqui não conseguiam escolher a especialidade que mais lhes interessava e decidiram arranjar uma alternativa que não seja dentro de Portugal. Inês ficou perto de casa e longe de ter que trabalhar nas zonas mais caras do país. Eu não estava minimamente interessada em ter de me deslocar tanto para Lisboa ou para o Porto, portanto, a deslocar-me preferia ir para uma cidade que não tem um custo de vida tão elevado. Ou seja, preferia um hospital, nesse caso teria preferido um hospital mais pequeno? Sim, as minhas escolhas a seguir à primeira eram todas hospitais distritais, na maioria, sim. Estão em Lisboa, mas têm que dividir casa com alguém. Se tiverem a sorte, entre aspas, de ter namorado ou ter assim uma vida que com alguém, ou por exemplo familiares, irmãos, tudo bem, mas muitas vezes, por exemplo, para quem seja solteiro, é muito difícil de conseguir pagar uma casa por si nessas regiões, com o salário que oferem. Um jovem médico de fora tem condições para suportar o custo de vida aqui em Lisboa? Não, a resposta é muito simples quanto esta. Um ordenado, como é o atual no Serviço Nacional de Saúde, paga simplesmente as despesas básicas. E as despesas básicas, com isso digo, não um quarto a partilhar com outros colegas ou com outras pessoas. Muitas contas que nunca, como este ano, afastaram os jovens médicos do Serviço Nacional de Saúde. Se cerca de 21,2% dos nossos colegas não escolheram, é porque não lhes são asseguradas as condições de trabalho e as condições de formação que são condignas com a nossa formação médica. Neste momento nós temos uma grande quantidade de médicos que está em burnout, que está efetivamente sobrecarregado no seu trabalho. Já não pode ser considerado um cartão amarelo dos médicos ao nosso governo, porque os cartões amarelos foram em 2021 e 2022, portanto acho que este é mesmo um cartão vermelho. Preocupações com o futuro de uma profissão que abriu mais vagas para a especialidade do que no último concurso, mas que apesar disso vai receber menos novos médicos do que no ano passado.